CapCut vai acabar? É o fim do CapCut? CapCut entrou no início da queda vertiginosa até o fracasso? É isso que muita gente está falando por causa de alguns motivos específicos. Entre eles, o banimento não só do TikTok, mas de todos os produtos da ByteDance nos Estados Unidos, de onde grande parte dos utilizadores do CapCut vem, e o outro motivo que estão atribuindo ao início de uma queda do CapCut é que vários dos recursos que antigamente eram gratuitos, vários dos recursos que já eram comuns ao criador de conteúdo utilizar, se tornaram pagos. Então, tem muita gente por aí falando que o CapCut está entrando na sua queda por causa disso, que isso vai fazer com que as paradas parem as pessoas parem de utilizar o CapCut. Então vamos começar esse assunto já direto ao ponto, que é adeus CapCut, a ascensão e queda brutal do queridinho dos criadores. É esse vídeo aqui do Guilherme Soares que iremos assistir agora. Tem 6 minutos, mas estamos no 1.25, eu prometo que vai ser bem rápido aqui. Vamos lá. O CapCut é o editor de vídeos mais usado pelos criadores de conteúdo em 2025. E apesar disso, tudo que eu tenho escutado nas últimas semanas é sobre como ele tá ficando cada vez pior, pior e pior. Então nesse vídeo a gente vai trocar... Eu vou ter que discordar bastante, assim. Eu tô escutando bastante gente reclamando que o CapCut tá ficando pago, mas eu não tô vendo ninguém reclamando que o CapCut tá ficando pior, não. Tem algumas coisas que atrapalham minha experiência como usuário, isso acontece bastante, que é o CapCut ficar colocando e tirando deliberadamente funcionalidade. Às vezes ele coloca uma funcionalidade que é muito boa e tira na semana seguinte. Isso torna pior, mas em face de uma melhora que ele acabou de colocar. Não sei se ele tá ficando pior não, mas vamos embora. Trocar uma ideia sobre o futuro do CapCut e se vale a pena você focar nele ou já partir para outra coisa. O aplicativo foi lançado em 2017 na China e o seu nome original era Jianying. Somente em 2020 ele foi renomeado para CapCut e lançado nos outros países do mundo. Sua desenvolvedora é a ByteDance, que por sinal, ela é a mesma empresa que desenvolveu simplesmente o TikTok. Pois é. Loucura. É por isso que os dois apps são interligados. Dentro do TikTok você vê algumas opções de editar o seu vídeo com o CapCut e no CapCut você tem uma opção de vincular a sua conta do TikTok para logar, enfim. Depois de lançado, ele se tornou rapidamente um dos aplicativos mais populares dos Estados Unidos, chegando a número 1 na Apple Store por volta ali de 2021. Em 2022 eles lançaram a versão web, que te permitia fazer as edições pelo aplicativo do CapCut no computador. E apesar de hoje a versão para desktop ser muito boa, naquela época, convenhamos que era bem ruim. Desde o seu lançamento, o CapCut já acumula mais de 300 milhões de usuários ativos. Isso que esses dados são de agosto de 2024, então de lá para cá provavelmente esse número já aumentou. Para critério de comparação, o Canva, que é um aplicativo de design super famoso, conhecido e tal, tem em média 100 milhões de usuários. E se você edita há um certo tempo, você vai lembrar que antes do CapCut ficar famoso e estourar, a gente tinha outras opções que eram usadas de aplicativo, como... Antes do CapCut vir, né, a galera nem usava editor para fazer vídeo vertical para internet. O pessoal gravava tudo direto do TikTok, com lá pausa, reinicia, pausa, reinicia. O CapCut meio que veio e acabou com essa cultura de gravar vídeo direto da câmera do TikTok. Isso fez com que o conteúdo, em geral, desse um salto de qualidade muito grande. Que aí a galera, conseguia editar com na verdade com mais facilidade, porque o TikTok, o aplicativo, o nativo, né, o editor nativo do TikTok não tinha tanta funcionalidade quanto o CapCut, e a galera aprendeu que dá pra você gravar tudo direto e depois cortar, você não precisa gravar pausa, gravar pausa, gravar pausa. Você pode gravar tudo com uma roupa e depois cortar. Eu lembro dos primórdios do TikTok, onde se eu ia gravar 2 personagens, eu gravava um personagem, trocava de roupa, gravava a fala do outro personagem, trocava de roupa, gravava a fala do primeiro personagem, trocava de roupa de novo, gravava a cena do próximo personagem, e era isso. Cada vez que eu tinha que gravar uma fala e que trocava de personagem, eu tinha que ir lá trocar de roupa de novo. Fora que no início não dava nem pra ajustar a aresta do vídeo, né, o cortar início e final, e se eu errasse uma transição, eu tinha que ir lá e gravar o vídeo de novo, depois que a transição tá pronta. Gravei o vídeo sem a roupa, gravei depois o vídeo com a roupa. Fui lá ver na parte final, não tinha gravado certo. Tinha que voltar, colocar a primeira roupa e gravar tudo de novo. Como KineMaster, InShot, Viva Vídeo e por aí vai. E sinceramente o CapCut deixa todos esses no chinelo. Só que ao mesmo tempo que os usuários conseguem perceber isso, os desenvolvedores também conseguem.
Nos últimos meses, os usuários do CapCut foram surpreendidos com novidades não muito agradáveis ao atualizarem o app. Funcionalidades que sempre foram gratuitas de um dia para o outro passaram a fazer parte do plano pago. A ganância dos desenvolvedores. Funcionalidades que sempre foram gratuitas agora são pagos. Eu não acho que isso seja uma ganância dos desenvolvedores, porque assim, não imagino que o CapCut vá viver de boa vontade e vibrações felizes. Não imagino que dá para você manter uma operação que atualize constantemente um aplicativo que tem tanta funcionalidade como o CapCut apenas com apertos de mão e a felicidade do público, tá ligado? Não é ganância, é como um produto, um serviço é apresentado. Ele precisa ser custeado. E para ser custeado, alguém tem que pagar, né, pô? Dessa forma, você que tinha um aplicativo gratuito e usava suas funcionalidades para editar os seus vídeos no dia a dia, se viu obrigado a ou assinar o plano pago, ou então procurar uma alternativa de outro aplicativo. E na minha opinião, essa estratégia do CapCut foi pensada desde o início do lançamento do app. Provavelmente foi pensado desde o início. Não parece que do nada eles. Não imagino que do nada eles tenham decidido. Ah, não, agora, porque fez sucesso, nós vamos ter que transformar em pago. Eu acho que sempre desde o início vamos fazer de graça pra galera ver como é que o negócio funciona. Com isso, eles ganham em ter um aplicativo de graça e a gente ganha em ter usuários ativos pra fazerem testes e pra gente descobrir onde a gente consegue melhorar no aplicativo, que imagino que desde o início tinha a proposta de ser pago. Vambora. Afinal, ele sempre funcionou assim, dando uma versão gratuita que funciona bem, mas ao mesmo tempo tendo um plano pago que entrega mais ainda. É o conhecido famoso plano freemium. E até aí, tá tudo bem. O que eu achei sacanagem foi eles retirarem funcionalidades que sempre foram gratuitas e são essenciais para edição e passar isso pro plano pago, como por exemplo, as legendas automáticas, a remoção de fundo que a gente usava muito. E isso pra mim foi bem frustrante. E como se não fosse o suficiente, cara, a gota d'água foi eles colocarem marca d'água em todos os vídeos exportados pela versão gratuita do app. Tá, mas aí qualquer outro editor é pago. Tipo assim, você tá reclamando de um problema sistêmico do capitalismo, que é tudo ser pago. Que é tudo você precisa botar a mão no bolso pra pagar. Não acho que seja um problema exclusivamente do CapCut. Não acho que, pô, foi sacanagem eles terem colocado como se, sei lá, CapCut fosse SUS. Fosse um serviço que devesse ser obrigatório pra todo criador de conteúdo. Bolsa CapCut. Tipo assim, a gente tá falando de um serviço da iniciativa privada. Um serviço da iniciativa privada, ele opera com base no lucro. Se ele opera com base no lucro, a gente tem que pagar. Não é... Tá, vamos colocando marca d'água. Todos os outros editores, esse KineMaster, Viva Vídeo que ele tá falando, todos eles... Não sei se todos também, né? Às vezes eu tô falando merda. Mas grande parte deles, pelo que eu me lembro, você também exportava com marca d'água. Mas que porra é essa? Se você olha de um ponto de vista externo, fica fácil perceber que eles entenderam que o aplicativo já estava bem consolidado, com um bom número de usuários, e eles quiseram surfar a onda de aplicativos que já estão aí há mais tempo no mercado. Aplicativos, softwares como Adobe Premiere, DaVinci Resolve, que transformam o seu conteúdo em formato pago. O seu conteúdo principal, né, em formato pago. O que pode funcionar muito bem e fazer com que o app cresça cada vez mais, ou pode ser um tiro no pé e o motivo da sua decadência. Não acho que isso seja um tiro no pé do CapCut, não. Até porque você não encontra o que o CapCut faz no mercado. Só tem o CapCut fazendo o que o CapCut faz da maneira que ele faz. Não acho que transformar em um serviço pago, ainda mais por ser um serviço pago que não é caro, não é um serviço pago que custa o preço da maior parte dos editores profissionais por aí, que vai fazer com que as pessoas que realmente dependam do aplicativo para trabalhar parem de usar ele. Então, assim, quem vai largar o CapCut porque não quer pagar o CapCut, já não estava pagando o CapCut. Então, assim, não é como se o CapCut perder um usuário não pagante. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. Não sei se eu tô conseguindo colocar isso em palavras. Então, assim, não, beleza, a pessoa tá saindo porque não vai pagar. Ela já não pagava antes. Assim, não é como se ela estivesse perdendo, se o CapCut estivesse perdendo de um pagante. Tá perdendo um usuário, mas pagante a pessoa já não era. Agora, em janeiro de 2025, o TikTok tá à beira de ser banido dos Estados Unidos, desde que o Joe Biden assinou lá o projeto de lei. Está à beira não. Agora estamos no dia 23 de janeiro, o TikTok foi banido. Tem que inclusive ver como é que tá essa situação, se teve alguma outra decisão e tal, porque aconteceu tanta coisa essa semana que não deu nem pra dar atenção pra outras coisas.
para fazer isso acontecer. E embora o TikTok seja o aplicativo principal, esse projeto de lei se aplica a todas as subsidiárias da ByteDance, ou seja, o CapCut também está incluso nisso. Dos seus 300 milhões de usuários mundialmente, só nos Estados Unidos eles têm 170 milhões. É uma fatia. Metade do... Isso é um dos motivos, né, que o pessoal tá falando que o CapCut vai pro saco. Metade dos usuários do CapCut agora está impedido de utilizar o CapCut por causa da proibição do TikTok nos Estados Unidos. Gigantesca. Agora imagina a pancada que não vai ser pra eles caso o aplicativo seja de fato banido por lá. Obviamente ainda tá rolando uma bela de uma briga judicial e não tá nada definido. Mas vamos supor que o aplicativo realmente seja banido. O que vai acontecer? Primeiro, o CapCut ele deixa de ficar disponível dentro das lojas de aplicativos. Você não consegue mais baixar ele. Segundo, o aplicativo para de ter atualizações. Dessa forma, o que acontece? Quem tem um aplicativo no celular ainda vai ter e conseguir usar normalmente. Mas com o passar do tempo, sem atualizações, ele vai começar a gerar alguns bugs e principalmente vai ficar desatualizado, vai ficar ultrapassado. E as pessoas vão acabar procurando outra alternativa e fazer essa migração. Na verdade, o único erro do CapCut aí, dentro dessa parada toda, é ainda estar vinculado à ByteDance. Se houvesse alguma maneira de desvincular o CapCut da ByteDance, desvincular o CapCut do TikTok, talvez existisse alguma maneira de, beleza, banir o TikTok, o CapCut continua e passa a ser o principal produto da ByteDance nos Estados Unidos, sabe? Mas aí estamos falando de coisa corporativa que eu também nem sei como é que funciona, eu tô só dando pitaco sem saber aqui. Tudo que foi dito aqui são coisas que podem ou não acontecer. Para nós, meros mortais que não conseguimos influenciar em nada nessa guerra de gigantes, o que nos resta é trabalhar com a realidade do momento. E a grande verdade é que o CapCut é um ótimo aplicativo de edição de vídeos. Ele entrega praticamente os mesmos recursos que os grandes entregam, só que com um preço muito mais em conta. Só para você ter uma noção, a assinatura anual do CapCut Pro custa em torno de R$ 219 no primeiro ano, o que dá, em média, R$ 18,20. 18 conto por mês. Vamos lá, foca nessa informação. 18 conto por mês. 5 por mês. O Adobe Premiere, que é um programa de edição da Adobe, custa pelo menos 9 vezes mais, saindo pelo valor de R$ 169 mensais a sua assinatura. Dá praticamente R$ 2.000 por ano. Olhando para essas informações e levando em consideração a qualidade que o CapCut entrega, eu quero que você tire a sua própria conclusão e me responda nos comentários. Ainda vale a pena investir no CapCut? Bicho, justamente, o cara deu um tanto de volta aí pra falar o ponto principal mesmo. O ponto principal é esse. O CapCut ficou pago. O CapCut pegou funções que eram gratuitas e transformou ela em funções pagas. Só que, querendo ou não, antes do CapCut, não existiam essas funções de maneira gratuita na internet. Então, assim, o CapCut veio com uma... Vocês estão reclamando... Vocês não, né? Quem tá reclamando? Estão reclamando de tirarem uma parada que, se não fossem eles, não estaria ali, sabe? E não dá pra falar que é sacanagem, porque não é como se a profissão criador de conteúdo dependesse do CapCut. Não é como se fosse obrigatório que você tivesse CapCut, sei lá, como se tipo, você é um médico, você tem que ter um CRM, você é um advogado, você tem que ter uma OAB. Não é, você é criador de conteúdo, você não tem que ter CapCut. Você pode usar de outras maneiras para você criar o seu conteúdo. Isso não torna impeditivo a criação de conteúdo. Outra coisa é, o CapCut ainda funciona de maneira gratuita, tem a marca d'água, se você não quer pagar, você pode usar as funções totalmente básicas do aplicativo, só que você não vai ter legenda automática, que é uma coisa que não existia de maneira gratuita antes do CapCut, é uma coisa que não existia sem plugin num Premiere, num DaVinci Resolve, num Vegas da vida. Tipo, o CapCut ele veio automatizando muita coisa que era muito chata de fazer em mecanismos profissionais de edição. Cara, fazer uma legenda no Premiere era a pior coisa da humanidade, cara. Você tinha que ir lá, você tinha que gerar palavra, você tinha que gerar frase por frase, aí você ia copiar frase por frase, você não tinha uma maneira de sincronizar isso, tinha que ser tudo no dedo. Se você quisesse animar a legenda, você tinha que fazer no dedo, ou então você tinha que achar um plugin, e aí o Premiere já é pago, você ia ter que pagar um plugin pra fazer essa parada, ver o CapCut te entregando isso tudo de graça, e agora tá te cobrando 18 conto por mês, tá ligado? Não é como se tivesse, se o CapCut fosse um bagulho obrigatório, que veio com funções que são totalmente necessárias e inerentes da criação de conteúdo e tá cobrando agora R$200 por mês pra isso, tá ligado? Facilitou a inclusão. O CapCut facilitou bastante coisa, na verdade, na vida do criador de conteúdo e agora tá te cobrando R$18 por isso, tá ligado? Mas assim, a conclusão é bem simples nessa parada, não tem muito o que comentar a respeito. Pô,
CapCut veio com funções gratuitas para todo mundo testar, para todo mundo sentir como é que funciona e depois cobrar por elas. Tudo bem que aí a gente não vamos também eximir de toda a culpa e falar que ele fez isso de maneira inocente. Não, obviamente foi pensado para todo mundo ficar dependente do aplicativo e depois ser obrigado a pagar. Só que não vejo isso como um enorme problema, sendo que, pô, durante 3 anos ele te ofereceu isso de maneira gratuita e agora tá oferecendo por um valor mais do que justo. Por tudo que a ferramenta entrega e pelo tanto de inovação que a ferramenta traz mês após mês, tá ligado? Daqui um tempo, você tem que pensar que os R$18 que você tá pagando pro CapCut estão te economizando horas do seu dia em edição de vídeo. Estão te economizando talvez até ter que contratar alguém especializado, que é um outro problema. A gente fala de outras paradas aí depois em outro papo. Mas, por exemplo, velho, em 2012, se você quisesse criar conteúdo de maneira profissional, ou você ia ter que dedicar muitas horas da sua vida para estudar e aprender, e mais várias horas da sua vida para ir lá e botar a mão na massa, porque era tudo feito de maneira muito mais mecânica, né, muito menos automatizada, ou você ia ter que despender de uma grana enorme para pagar um editor que fosse especializado nessa parada. Hoje você tem a possibilidade de pagar R$18,90 por mês para ter esse serviço todo facilitado na palma da sua mão, saca? Ainda tem serviço de nuvem que eles oferecem se você paga o Pro, e você pode até pagar um pouco a mais. Eu pago a mais esse serviço de nuvem porque eu preciso de mais armazenamento para mandar as paradas pro editor e tudo mais. Assim, não imagino que isso vá trazer a queda do CapCut. Imagino que eles possam ter uma perda de qualidade em vista da perda de receita, que vai ser resultado desse banimento nos Estados Unidos, né? Então talvez a gente receba esse reflexo com a mensalidade ficando mais cara no restante do mundo, ou com ter uma manutenção mais devagar, porque vão ter que fazer algum tipo de layoff, esse tipo de coisa. Vamos ver quem mais estão falando. Acabou pro CapCut, vem o novo... Ah, tá. Tem outras coisas pra gente falar em relação a esse mesmo assunto. Começando com... O TikTok foi banido dos Estados Unidos. Vamos ver como que tá essa situação, já que isso entra em conexão direta com o lance do CapCut. Aparentemente está tudo pronto, sim. Vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira, mas a aposta está tudo Aumentar a velocidade disso aqui. pronto. O que eu já vou avisando o Josias é que para ele ir para a posse, ele vai ter que usar um bonezinho, porque vai ser a posse mais fria dos últimos 40 anos. E nós não estamos falando, obviamente, do clima de tensão. Estamos falando, começou, viu, Fabiola? O governo Donald Trump já começou. Segunda-feira é só a festa. Mas tem como reverter isso, ô Jamil? Porque você até fala aqui, ó, há 2 caminhos, né? Ou o TikTok ser vendido para o capital americano, ou deixar de funcionar. E não existe uma possibilidade de o Trump conseguir reverter essa situação? Não, agora depende basicamente de uma decisão administrativa, ou basicamente, porque ela entra em vigor um dia antes do Donald Trump tomar posse. Então, existe obviamente uma tentativa sim de acordo. Agora, de que forma esse acordo vai ser estabelecido, se um empresário americano vai aparecer aí nas próximas horas e se transformar no dono, pelo menos oficial, do TikTok. Nós sabemos, obviamente, que Donald Trump quer. Inclusive, parece haver uma certa corrida, né, por trás dessa possível compra do TikTok. O próprio Elon Musk já manifestou interesse em comprar o TikTok. O MrBeast manifestou interesse em comprar o TikTok. Algumas outras empresas já manifestaram esse interesse, o que pode gerar outros problemas adjacentes. Que eu imagino, se o Elon Musk compra esse TikTok e começa a lidar com o TikTok da maneira que ele lida com o X, né? Imagino que o TikTok vai voltar a operar nos Estados Unidos, mas pode ir perdendo adesão com o tempo, porque aqui, olhando do ponto de vista nosso, né? Olhando do ponto de vista do mercado de criação de conteúdo brasileiro, já é um aplicativo que tem sido abandonado pelos criadores de conteúdo por causa da péssima gestão que tem por trás do algoritmo e várias outras coisas, assim. Não dizendo que é péssima gestão da gestão brasileira, tá? Se você que me conhece tá vendo esse vídeo, não tô falando mal de você
que inclusive eu conheço várias pessoas que trabalham dentro do TikTok, sei da competência de cada um ali dentro e sei que muita coisa que acontece tem muito mais a ver com decisões que vêm do global do que decisões que vêm aqui do próprio Brasil. E o TikTok acabou se tornando uma rede inútil para muitos criadores, porque é uma rede que não entrega mais o alcance que entregava antes, é uma rede que a monetização, por causa dessa falta de entrega de alcance, acaba não servindo para nada, é uma rede que não tem mais relevância de mercado para muita marca e para muito criador. Então é uma rede que acaba não valendo a pena pra gente continuar lá, tendo ela como rede principal. E eu mesmo uso o meu TikTok apenas como rede adjacente, né? Da mesma maneira que eu usava o Quai até o momento em que eu parei de usar o Quai. Eu ia lá pra postar o mesmo vídeo que eu tava postando no Instagram. Antes no Quai, eu postava no TikTok e replicava nas outras paradas. Aí eu parei de usar o Quai porque não valia mais a pena. Agora eu posto no Instagram, no YouTube e eu posto lá no TikTok também de tabela. Só que o TikTok tá tendo um resultado tão horrível que às vezes eu até esqueço de postar lá e não faz diferença nenhuma. E em algum momento vai acabar acontecendo com que eu simplesmente abandone a plataforma. Que hoje ela só serve pra eu ter uma rede com mais de 1 milhão. Pra poder mostrar aquele número ali. E o Elon Musk tomando controle do TikTok, eu consigo imaginar isso ficando pior, especialmente aqui no Brasil, porque o Elon Musk tem uma briga pessoal, né, com as instituições públicas do Brasil. E junto a isso, junto a essa briga toda de quem vai comprar o TikTok, surge, acho que pra mim, a única esperança do TikTok voltar a ser uma rede relevante, não só no mundo, mas talvez aqui no Brasil, que é ele ser comprado pelo MrBeast. Que, independente de todas as polêmicas que tem por trás do nome dele, e assim, a carreira dele continua rolando independente dessas polêmicas, mesmo com as paradas que rolaram na Amazon, mesmo com as paradas que rolaram com os colaboradores dele e tal, ele é um cara que tem um domínio muito grande do meio de criação de conteúdo. Mostra isso com o reality show dele sendo um sucesso, mesmo com tanta polêmica que teve por trás. Ele é um cara que tem domínio não só de como criar conteúdo, e por ter esse domínio, ele vai ter o domínio de como criar um ambiente que seja agradável aos criadores de conteúdo, que estimule com que os criadores de conteúdo continuam produzindo pra ali, né? Porque pra mim, hoje, o maior erro do TikTok foi ter começado essa monetização de vídeo apenas só acima de 1 minuto. Uma coisa que qualquer criador de conteúdo poderia olhar e falar assim, mano, é óbvio que isso aí ia dar merda. É óbvio que a partir do momento que monetizar só vídeo acima de 1 minuto, ia todo mundo começar a colocar só vídeo acima de 1 minuto. Isso ia fazer com que as pessoas assistissem menos vídeos no tempo que elas passam na rede social, que ia fazer com que as views das pessoas caíssem. O que ia fazer com que todo mundo largasse o TikTok, porque se eu não tenho view, eu não tenho monetização, não tenho nada naquela plataforma, o que eu vou fazer ali? Enfim. Seguimos. Algum tipo de reequilíbrio das relações com a China, isso eventualmente pode ser utilizada como, claro, um instrumento, né, de barganha. Então, isso tudo vai entrar aí nos cálculos dos próximos dias, mas insisto, toda a indicação é de que o governo Trump já começou. Olha só, Fabio, tem um outro aspecto muito importante que aconteceu nessa semana e que um pouco delimita o que vai ser a relação entre Donald Trump e o Xi Jinping. No Senado americano, Marco Rubio, que vai ser o chefe da diplomacia, ele fez uma explicação, basicamente, de como o governo Trump via o mundo. E tem um elemento muito fundamental dessa visão trumpista do mundo, que é o seguinte, que a China é a maior ameaça aos interesses americanos da história dos Estados Unidos. Inclusive... Errado não tá, né? A China é a principal ameaça do mundo atual à hegemonia dos Estados Unidos, né? A China vem aí como a primeira grande potência a desafiar os Estados Unidos economicamente, né, por assim dizer. Não estão numa guerra armada. É aquela parada, pô, os Estados Unidos estão olhando pra China e falando assim, ô meu irmão, esses caras aí estão fazendo a gente perder poder ao redor do mundo inteiro. E que continue dessa maneira. Inclusive, maior como ameaça do que a própria União Soviética. Isso foi o que o Marco Rubio colocou ao Senado americano. Conversei com outros diplomatas que confirmaram que essa não é uma posição pessoal de Marco Rubio, essa é a posição do... Tá, mas a gente quer ver sobre o TikTok, senão eu vou começar a falar de política e vou ficar inflamado demais e eu não quero perder publi.
Vamos pulando aqui pra ver que ele vai falar do TikTok e dessa... se há a possibilidade de voltar ou não. Fala, Josias, você queria fazer uma pergunta aí, eu ouvi sua vozinha no fundo, fala. Eu ia perguntar do TikTok, agora fico tentado a perguntar do Xi Jinping, mas vamos começar com o TikTok. Porque a sociedade americana morre de amores, né, por essa plataforma, né, sobretudo o pedaço mais jovem, né? E é muito curioso, porque na prática está acontecendo com o TikTok nos Estados Unidos, por conta de uma decisão da Suprema Corte, algo, mal comparando, aconteceu no Brasil com a Rede X. Está sendo desligado da tomada o TikTok, né? Agora, isso vai passar assim, despercebido, o Jamil? Qual é a repercussão social de uma decisão como essa? Alguma solução vai ter que ser dada, né? Simplesmente tirar o TikTok dos Estados Unidos não será uma decisão tão banal, né? Olha, Josias, eu levei um choque nessa última semana quando meu filho de 11 anos veio me questionar e me disse: papai, é verdade que o TikTok vai sair do ar? Falei: o que você sabe do TikTok, cara? Né? Porque 2 caipiras suíços não sabiam de nada do TikTok antes de chegar aqui, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é basicamente reforçando a tua percepção de que sim, o TikTok faz parte hoje absolutamente da juventude americana, mas vai além. Você tem aqui verdadeiros, eu não diria só influencers, mas empresários que se inventaram e se... Uma coisa interessante, né? Porque tem uma diferença muito crucial entre a queda do X aqui no Brasil e a queda do TikTok nos Estados Unidos. A queda do X aqui no Brasil, eu não sinto que ela tenha sido... Ela não foi negativa pro público do presidente, por assim dizer. Quem é pró o governo que tá aqui agora não ficou pé da vida porque baniram o X. Todo mundo ficou bem preocupado, assim, e tal, mas já era um ambiente que não tava... que se mostrava fértil só para um recorte específico da bolha política da internet. Já tava povoado por um público que continuou lá independente da decisão, e o público que pudesse gerar algum problema ao governo que já não gerasse, acabou falando: é isso aí mesmo, velho. Maluco, tava deixando o bagulho correr solto... O X já não era um ambiente interessante pro brasileiro, né? Que não faz parte desse recorte político. Então é isso aí, mano. Vamos procurar o próximo. Tanto é que o Threads hoje tá... mais do que quando o X estava fora do ar, tá muito fértil, né? Porque o pessoal não tá mais abandonando o X só porque ele foi banido. Tá abandonando o X porque viu que ali só tem maluquice neonazi e extrema-direita conspiracionista, tá ligado? Tipo, só tem fã de Elon Musk naquele lugar. Já nos Estados Unidos, o TikTok ainda é muito bem quisto pelos próprios apoiadores do Trump, né? Pelos próprios apoiadores do governo vigente. E isso gerou um efeito colateral muito interessante, que a gente vai ver aqui nesse outro vídeo, que foi o pessoal ir pro Red Note. Então tá, beleza, vocês não vão deixar o TikTok rolar aqui, nós vamos então para uma rede chinesa direto, já que vocês estão com medo da China ter nossos dados, nós vamos deliberadamente entregar nossos dados para a China. Imagino que isso seja um golpe no apoio que o Trump tem no país, diferente da queda do X, que não rolou, acabou aumentando o status do governo vigente na visão dos apoiadores deles, que concordavam com essa decisão. Porque foi uma demonstração muito interessante de soberania nacional, quando o Xandão vira pro Elon Musk e fala: irmão, não tô nem aí pro tanto de dinheiro que você tem. Aqui é Brasil, meu país tem as regras, e se você tá querendo operar no meu país, você que venha respeitando as regras do meu país. Então vamos agora ver o resultado que isso teve quando a galera foi migrar pro Red Note. Do TikTok nos Estados Unidos, os usuários estão migrando para outra rede social que também é chinesa. A bola da vez é o Red Note, que registrou uma alta de 200% nos Estados Unidos e se tornou o aplicativo mais baixado no país em janeiro. Os americanos que chegaram ao Red Note se identificam como os viúvos do TikTok. Muitos dos migrantes são produtores de conteúdo que dependem da rede social para trabalhar, e não apenas como passatempo. Com a decisão unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos, o TikTok deve ser banido no país a partir deste domingo, caso não seja vendido para uma empresa americana. A justificativa é proteger os dados dos usuários que, segundo o governo americano, estariam sendo espionados pelo...
proteger os dados dos americanos pra eles ficarem só na mão do Mark Zuckerberg, né? Basicamente isso, né? Vamos proteger aqui a galera do nosso país. Só a gente do nosso país pode roubar o dado deles. Aí, ó, aqui, ó. Acordei seguindo o Trump e o vice-presidente. Não entrava no Insta há 2 semanas. Isso é um papo pra outro papo. Porque quando eu virava e falava que essas paradas de Instagram, de gente perdendo seguidor e gente ganhando seguidor não era orgânico, me chamaram de maluco. Falaram, bote o seu chapéu de alumínio, porque você está tentando arrumar apenas desculpas para o fracasso do alcance do seu conteúdo. E agora tá todo mundo vendo isso acontecendo de uma maneira que não é nem mais velada. A galera tá aparecendo aí seguindo o Trump. Da mesma maneira que tem gente que eu tenho que ir lá e seguir mais de uma vez, porque eu segui uma vez e do nada meu perfil não seguia mais. Mas isso é um papo para outro papo. O governo chinês, acionista da ByteDance, companhia que controla... Esse lance da galera tá indo pro Red Note foi bem interessante porque acabou gerando uma troca cultural muito interessante entre jovens estadunidenses e jovens chineses, onde os jovens chineses descobriram que tudo que eles sabem... Não, o contrário. Os jovens estadunidenses descobriram que tudo que eles sabiam sobre a China era mentira, enquanto os jovens chineses descobriram que tudo que eles aprenderam sobre os Estados Unidos era verdade. Enquanto a galera dos Estados Unidos foi pra lá achando que ia encontrar um ambiente devastado, cheio de controle, onde o governo controla a mente de todo mundo, eles encontraram um terreno onde tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem alimentado, tá todo mundo trabalhando. Sim, tem um certo controle do Estado em cima da população, nem tudo é perfeito, só que a vida do povo lá é bem melhor do que a vida do povo dos Estados Unidos, diferente do que a gente aprende desde cedo, graças à propaganda estadunidense. Então acabou que foi um golpe, um tiro no pé, esse banimento do TikTok, porque aí isso fez com que o jovem estadunidense se aproximasse da China, que é, como disse o próprio governo do Trump, a principal ameaça à soberania, né, dos Estados Unidos hoje. Junto disso, indo pro nosso terceiro tópico, nesse adeus... Só pra te atualizar, já voltou a funcionar nos Estados Unidos, tá? Já voltou? Tá bom. Acabei de receber informações, TikTok já voltou nos Estados Unidos. Então, assim, foi... mano, não sei se foi, tem que estudar mais sobre isso. Não sei se foi, conversamos, tamo amigo, tamo ok, ou se foi uma parada de, realmente, deu ruim esse negócio de mutar, deu ruim esse negócio de banir o TikTok porque o jovem foi direto pra China. Mas o terceiro ponto nesse tópico que pode representar, sim, agora pra mim, esse pode representar um real risco ao TikTok, é que a Meta tá lançando o seu próprio CapCut. A Meta vai lançar o aplicativo Edits, que até antes de fazer esse vídeo, eu não fazia ideia da existência. Eu descobri na hora que eu tava pesquisando esse outro vídeo que a gente viu primeiro. Então vamos ver em primeira mão o que é o Edits. Vou pegar esse vídeo menor aqui de 2 minutos e se realmente ele representa esse risco todo pra soberania, pra hegemonia do CapCut no meio de criação de conteúdo. Você já deve estar sabendo que o CapCut e o TikTok foram banidos dos Estados Unidos, mas isso durou só algumas horas no último domingo. Já tem algumas pessoas que estão voltando a utilizar, a gente ainda não sabe o que vai dar, o que vai acontecer, porém, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que o Instagram, ele aproveitou esse momento, não sei se ele aproveitou, não sei se já estava nos planejamentos dele, mas ele tem oficialmente agora um lançamento previsto por dia 13/3, eu acredito que pode vir antes, mas ele vai ter um app de edição. Como o CapCut, ele vai ter o seu próprio aplicativo de edição para você poder fazer as suas edições e ele já tem como você reservar lá na App Store. Então, se você tem um iPhone, você tem como reservar na App Store. Para o Android ainda não tem opção, mas em algum momento a gente acredita que vai vir. Se você entrar lá, você vai ver que ele vai te dar opção de legenda, narração, resolução. Você consegue escolher o quanto você vai exportar. Ele tem opção de exportar sem a marca d'água, trends, áudios em alta e conteúdos exclusivos. Mais importante do que tudo isso, a gente ainda não sabe, mas provavelmente ele vai vir com uma opção gratuita.
né? Então acredito que ele vai vir totalmente. Imagino que vai vir gratuito também, justamente pra bater no ponto que o pessoal tá reclamando, que é o CapCut ser pago. Até porque o Instagram consegue tranquilamente lançar um aplicativo de edição que vai ser só um suporte pro próprio Instagram, né? Eles têm de onde tirar pra fazer essa parada, e mesmo que seja principalmente nesse início, simplesmente pra destruir a concorrência, igual o Mark Zuckerberg fez com todo mundo que se recusou a ser comprado por ele. Free é uma ótima opção agora no momento. O próprio CEO do Instagram, ele falou que vai ser lançada nas próximas semanas uma versão beta, porém, eu acho que é uma ótima opção quando a gente tem competidores, quando a gente tem programas, né, com os mesmos objetivos. Então, assim, acredito que é um momento que o Instagram, ele tá vendo a instabilidade do TikTok, do CapCut, né, da ByteDance, e tá querendo marcar o território dele, que aliás, no mesmo dia, ele lançou o Reels agora com 3 minutos, você consegue fazer um Reels de 3 minutos, e o feed dele tá na vertical, ou seja, ele tá querendo... Inclusive, aí sou contra, mano, esse feed vertical aí do Instagram ficou horroroso. Ser meio parecido com o TikTok. Eu não sei o que isso vai dar, não sei se o aplicativo vai ser bom. Obviamente, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai fazer tutoriais sobre isso aqui também, aqui no Instagram, né? Se você me segue lá. Enfim, é isso. Conclusão final. CapCut não tá entrando em queda, CapCut não ficou ruim, e o ponto é, meu irmão, se tu é criador de conteúdo, se tu pretende ser criador de conteúdo por profissão, e tu não quer gastar 18 conto por mês pra investir no seu trabalho, tu tá trabalhando errado, tá ligado? Se você entra pra fazer uma aula de Muay Thai, tu tá indo fazer um negócio que é hobby, você compra roupa, você compra luva, e você tem que trocar essas roupas, tem que comprar mais quantidade mensalmente, mesmo que seja seu hobby, eu acho que tá mais do que justo você pagar 18 reais por mês para ter uma ferramenta que não só é essencial, como automatiza e melhora o seu trabalho de diversas formas. O TikTok já voltou nos Estados Unidos, imaginei que isso ia acontecer. O TikTok não deve ser comprado por algum empresário norte-americano, e eu acredito que não vai melhorar nada aqui no Brasil também. O TikTok tá fadado a simplesmente ir sendo esquecido igual foi o Vine aqui no Brasil. Já o Instagram, com esse novo aplicativo de edição, nós vamos saber só lá para março se ele vai oferecer algum risco ao CapCut. Porque fazer o que o CapCut faz não é tão simples assim. O CapCut chegou e transformou o processo de edição em um bagulho que é acessível a todo mundo. Um bagulho que é acessível a quem não tem ideia de como se edita um vídeo, tá ligado? Então fico por aqui, um beijo, até a treta da semana que vem. Se inscreva, siga nas outras redes sociais, dê like nesse vídeo e comente o que você acha. CapCut ficou ruim? CapCut ficou injusto? Ou CapCut tá valendo? Beijo.